Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial e hoje é o tão aguardado tutorial da Bag. É um modelo realmente muito lindo que chama atenção, todo mundo olha, elogia. E é especial porque em comemoração aos 10 mil inscritos do canal, eu fiz esse tutorial como um presente. E também é o nosso primeiro tutorial aqui de macramê. Espero muito que esse é mais um tutorial feito com muito carinho e eu só tenho a agradecer a cada um que se inscreveu no canal, compartilhou, mandou pra algum amigo, curtiu, comentou. Cada comentário eu consigo sentir o carinho de vocês. Eu queria retribuir isso com esse tutorial. Espero muito que vocês gostem e que venham as próximas metas. E agora, bora pro tutorial. Pra essa bolsa, nós vamos usar barbante 24 fios. E eu também vou deixar a lista completa dos materiais aqui na descrição. São vários materiais complementares e eu deixo o link aqui também pra vocês. Pra formar a nossa bolsa, nós vamos precisar de 3 losangos. 2 presos ao mosquetão. Então, eles começam a partir do mosquetão. E só tem sobras de fio pra fazer emenda na parte de baixo. A parte de cima tá aparecendo pra vocês aqui as medidas, tanto para que se você for usar barbante 24 fios ou 32 fios. Porque faz diferença na medida, então para evitar muitas sobras, mas também para ter a quantidade certa. O último losango, ele é feito diferente, com 4 lados de sobra para emendar, e as medidas também estão aqui, tanto para um fio quanto para o outro. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai tecer o primeiro losango, e desse losango a gente vai precisar de 2. Vamos começar prendendo fio no mosquetão com a laçada inicial. Vamos precisar de 2 fios no mosquetão para começar fazendo o nó quadrado. Essa bolsa inteira, nó quadrado e um detalhe em festoneira. Depois de colocar os fios no mosquetão, nós vamos começar fazendo o primeiro nó quadrado. Agora a gente vai começar a adicionar fios, um de cada lado. Dobra ao meio o fio que vai ser adicionado. Usa os 2 fios do nó quadrado da carreira anterior para formar um nó quadrado. Então você vai adicionar eles juntos, um do lado do outro, fazendo um nó quadrado. É só observar direitinho que vocês vão conseguir reproduzir. Como vocês podem ver, com os outros 2 fios que sobraram do nó quadrado da carreira anterior, eu vou adicionar mais um fio dobrado ao meio para formar um nó quadrado dessa segunda carreira. Assim vocês conseguem visualizar que a segunda carreira foi formada com esses fios que a gente adicionou, um fio de cada lado. Para a terceira carreira, nós vamos separar os 2 fios do começo e os 2 fios do final. E com esses 4 fios que sobraram, 2 de cada nó da carreira anterior, nós vamos fazer um outro nó quadrado e depois usar esses 2 fios de cada lado para poder adicionar um novo fio dobrado ao meio, fazendo um nó quadrado. Vocês podem observar para acompanhar como eu estou fazendo. A nossa terceira carreira já tá pronta e assim nós podemos fazer a mesma coisa na próxima carreira. Separa os 2 fios do começo, 2 do final, faz os nós com os fios que estão no meio, né, pegando 2 de cada nó da carreira anterior. E agora, em vez de um nó só, nós vamos ter 2 nós nessa parte do meio. Da mesma forma que a gente fez na carreira anterior, nós vamos continuar usando esses 2 primeiros e os 2 últimos para adicionar um fio de cada lado, fazendo um nó quadrado. Eu vou mostrar pra vocês que vocês também podem fazer diferente. Vocês podem começar adicionando o fio dobrado no começo e no final da carreira e depois completar com os nós quadrados do meio. Isso fica a critério de vocês, como vocês acharem melhor. A sexta carreira, que é essa que eu tô mostrando pra vocês, vai ser a última que a gente vai fazer desse jeito, adicionando um fio na frente, um fio atrás e completando a carreira com os nós do meio. A partir da sétima carreira, o comando é diferente e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser feito.
Estamos começando a 7ª carreira e eu começo adicionando um fio de cada lado. E agora nós vamos trabalhar de fora pra dentro, fazendo mais 2 nós quadrados. 2 nós quadrados depois do fio que a gente adicionou no começo e 2 nós quadrados antes do fio que a gente adicionou no final. Isso vai deixar um espaço no meio sobrando fios. Então, vão ser 2 blocos de 3 nós quadrados, contando com o fio que a gente adicionou, assim como está mostrando no vídeo. Agora, as próximas carreiras vão seguir essa sequência. A gente adiciona um fio no começo, um fio no final, completa fazendo o bloco de 3 nós quadrados, adicionando mais 2 nós quadrados ao lado desses fios que a gente adicionou. Então, vão ser 2 blocos de 3 nós quadrados até acabarem os fios adicionados. Então, você vai adicionando e quando finalizar, você vai ver que o resultado vai ficar igual e eu vou mostrar pra vocês. Depois de adicionar todos os fios, nós vamos ter um resultado assim, realizando 12 carreiras, contando desde o primeiro nó quadrado que nós fizemos. Agora chegou a parte de dar o detalhe em nó festonê. A primeira coisa a ser feita é visualizar quais são os 2 fios do meio. Então ali nós vamos fazer um cruzamento. Então o fio de um lado vai servir de fio guia para os nós festonês do outro. Aqui eu usei o lado direito, o fio do lado direito, para servir de fio guia para os nós que vão ser tecidos do lado esquerdo. E agora é só tecer os nós festonês a partir desse fio guia. Nessa parte tem que prestar bastante atenção para não pular nenhum fio e deixar de fazer o nó festonê, e também ali onde eu vou dizer que é para parar, porque isso vai fazer toda a diferença na estrutura da bolsa. Então acompanhe e eu volto quando eu for falar qual é o fio que a gente para de tecer os nós festonês. Quero que vocês prestem bastante atenção que nessa última carreira, no último nó quadrado, nós não fazemos nó festonê. Esse fio aí que eu tô fazendo nó festonê é o último nó festonê que a gente faz, tanto de um lado quanto do outro. Então, lembrando, essa última carreira, esse último nó rente ao nó festonê, a gente não vai fazer nó festonê. A gente para aí nesse último que eu mostrei pra vocês. Agora, o fio guia pra usar pra fazer os nós festonês do lado direito vai ser esse primeiro fio que saiu do nó festonê. O fio guia pros nós festonês do lado direito é o primeiro fio que sai do primeiro nó festonê do lado esquerdo. E do lado direito vai ser da mesma forma do lado esquerdo, fazendo todos os nós festonês sem deixar nenhum fio de fora. Lembrando de não fazer na última carreira. O último nó quadrado a gente não usa pra fazer nó festonê. Aí, como eu tô indicando no vídeo. Finalizada a parte dos nós festonês, agora a gente vai pro detalhe do meio. E vai ser feito em todos em nó quadradão, que eu chamo de nó quadradão, que são nós quadrados feitos com mais fio. Então, nós vamos usar os 4 fios do meio pra ser o miolo do nosso nó quadrado, aqueles 2 fios que ficam no meio, né? E 2 fios de cada lado pra ser os fios que a gente trabalha nesse meio, nesse miolo. Então, você vai fazer um grande nó quadrado usando 4 fios do meio e 2 de cada lado. Todos os nós quadradões que nós vamos fazer nesse detalhe do meio vão ser feitos com essa disposição. 4 fios no meio e 2 de cada lado. Nessa parte, eu acredito que fica mais fácil vocês visualizando do que eu narrando pra vocês o que tá acontecendo. Então, eu vou deixar aqui inteiro pra vocês verem como eu faço, que eu acho que assim fica mais fácil de vocês observarem. É só observar e replicar com bastante calma pra fazer devagarzinho que vai dar tudo certo.
que vai um detalhe muito importante. A carreira do meio, que é a carreira com 3 nós quadradões, o primeiro e último nó, quando vocês forem pegar o fio da lateral, os 2 fios que a gente usa pra fazer o nó quadrado no miolo, um dos 2 fios que se usa pra fazer isso, um vem de dentro do nó festonê e o outro vem daquele nó quadrado de fora que a gente não teceu junto com o nó festonê. Então esse detalhe é muito importante e você vai fazer do mesmo jeito no primeiro nó, que é esse que a gente tá fazendo, quanto no último, que também vai ter que usar ele lá do outro lado, no último nó dessa carreira. Aqui, como vocês podem ver, a gente também usa o nó que tava de fora, pega emprestado um fio dele para poder tecer esse nó quadrado de dentro do detalhe, assim como eu expliquei antes no primeiro nó dessa carreira. Agora, para tecer esse detalhe do meio, nós vamos voltar a funilar essa pirâmide que a gente fez. Então, se a gente começou com um nó, depois 2 e agora 3, nós vamos voltar agora para 2 nós e depois finalizar com um nó só. Assim, vão sobrar alguns fios na laterais que a gente vai trabalhar depois no nó festonê. Finalizados os nós quadrados do detalhe do meio, nós vamos usar o fio guia que sai de cada lado para tecer nós festonês nos fios que saíram desse detalhe do meio. Eu vou começar pelo lado esquerdo de novo, então eu vou fazer nós festonês até a metade desse nó quadradão aí do meio. Sei que acabou o lado esquerdo quando eu chego bem na metade desse nó quadradão, onde tem 4 fios aí no meio, né, no miolo dele, e eu uso 2 pro lado esquerdo e depois 2 pro lado direito. Aqui, como eu disse pra vocês, nós paramos os nós festonês do lado esquerdo quando chegamos no segundo fio do miolo do nó quadradão do meio. E agora vamos seguir fazendo os nós festonês do lado direito, usando o mesmo fio guia, fazendo do mesmo jeito que a gente fez do lado esquerdo. Com a diferença de que o último nó festonê vai ser feito usando o fio guia do lado esquerdo, como eu tô mostrando aí no vídeo pra vocês. Agora nós vamos continuar fazendo os nós quadrados. A primeira carreira, depois dessa pausa que a gente fez para poder fazer o detalhe do meio, é de 2 nós quadrados, exatamente como eu tô mostrando. Você pula os primeiros 2 fios, faz 2 nós quadrados e vai ser isso, tanto de um lado quanto do outro. Eu prefiro fazer o lado esquerdo primeiro, aí depois que eu chego num ponto que eu vou mostrar pra vocês, eu faço o lado direito todo. Mas você pode fazer de um lado e do outro e revezando. Agora nós vamos voltar a fazer carreiras de 3 nós quadrados. Então começamos fazendo assim, ó, como eu mostrei, pegando os 2 fios do nó quadrado lá de cima daqueles 2 fios que a gente ignorou, mais um nó quadrado normal, com os fios cada um de um nó quadrado da carreira anterior. E esse último nó quadrado, você vai pegar os primeiros 4 fios que você vê. Esses 2 aí, mais esses 2. E faz um nó quadrado normal. Pode observar com bastante calma que vocês vão conseguir reproduzir.
A partir de agora, nós vamos mudar um pouco. A gente vai pegar 2 fios vindo lá do nó festonê com 2 do nó da carreira anterior e fazer um nó quadrado. E fazer mais 2 nós e depois disso vai sobrar 2 fios. Então, a gente sempre vai tirar 2 fios no começo e pegar 2 fios ali da onde sai o nó festonê. Assim como vocês podem observar, é meio o contrário do que a gente fazia antes. A gente fazia 3 nós e deixava cada carreira mais 2 fios no meio. E agora a gente pega 2 fios do meio e deixa 2 na ponta. Última carreira desse lado que a gente vai fazer assim, não esquece de usar esses últimos 2 fios e de deixar 2 fios no final, no começo, no final, sei lá, por onde você começa, por onde você termina. Mas completar essa coluna aí de 3 nós quadrados. E depois fazer a mesma coisa que a gente fez de um lado, do outro lado. E aí sim a gente vai para a próxima instrução. Agora sim, tendo esses 6 nós quadrados, a gente vai fazer diminuições para poder afunilar. Então, a gente tira 2 fios do começo e 2 fios do final e faz os nós quadrados com os fios que sobraram. Então, na primeira vai ter 6, depois vai ter 5, 4, 3, até chegar no 1. E é super simples de reproduzir, é só acompanhar aí.
Finalizado o primeiro losango, você vai fazer mais um igualzinho a esse no mosquetão. E uma coisa importante é que pelo menos tem que ter uns 10 a 15 centímetros de rebarba dessa franja, pra poder depois não ficar difícil na hora de mandar. Então você faz os 2 losangos assim e deixa os cortes com excesso. Agora, pra fazer o losango diferente, o único que é diferente, nós vamos colocar os 24 fios na barra, usando a laçada inicial, e vamos dar um espaço de 8, 10 centímetros pra começar a fazer o primeiro nó quadrado no meio. Vai ser exatamente da mesma forma, é o mesmo desenho. A única diferença é que tem que deixar esse espaço pra começar, porque tem que ter rebarba desde o começo. E que a gente não vai adicionar os fios já estão aí, é só a gente começar a fazer os nós quadrados. Gravei fazendo um pouco dessa parte também, pra vocês poderem observar que é bem parecido e vocês vão conseguir reproduzir aí também. E quando a gente finaliza esse losango, a parte importante também é cortar do jeito que eu tô mostrando. Nessa alcinha da laçada inicial, porque assim a gente aproveita melhor essa parte do fio que ficou presa, sem perder nenhum espaço. Gente, essa parte do vídeo eu preferi fazer falado, então espero que o áudio esteja muito bom, porque eu estou num dia que eu moro num lugar super movimentado, mas preferi fazer falado, porque acho que assim vai ficar melhor de explicar do que depois eu narrar por cima. Tem aqui as 2 partes com o mosquetão e a parte diferente com os 4 lados com franja. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai juntar elas. Primeiro a gente tem que visualizar como a bolsa é, que assim fica mais fácil de você saber o que você vai juntar com o que. Então, como a bolsa é? As partes com o mosquetão, elas são as laterais da bolsa. Então a gente dobra, elas são dobradas, e a gente vai encaixar aqui. Então, essa parte aqui. O outro lado com o mosquetão também é dobrado e fica desse lado. Então, cada parte representa um lado da bolsa, né? As 2 laterais. E o fundo da bolsa, que une todas as partes, é feita com essa aqui, que tem que ter os 4 lados de franja. E ela é dobrada assim, ó, no sentido que a gente faz. Então, você vai colocar ela no sentido que a gente faz, tá vendo? Os nós virados pra cima, não é assim, ó, com os nós de lado. É assim, com o nó pra cima. E a gente encaixa ela aqui. E vocês já conseguem visualizar a bolsa. Então, partindo desse princípio, quando você for fazer aí, você junta assim pra você visualizar. A gente vai começar juntando um lado com o fundo. Então, a gente tira essa parte pra não confundir. E aqui a gente vai fazer o seguinte: abre, você vai fazer esse movimento aqui, ó, abrir o fundo, abre o fundo, deixa ele retinho, lembrando de colocar do lado certo, tá, gente? O lado do não festonei que fica com esse volume é a parte de fora, então, ó, você atenta pra isso aqui, ó. Então, a gente vai abrir e aqui a gente vai abrir também. Então, vocês conseguem visualizar que a parte que tem que ficar junta, pra gente juntar as peças, é essa aqui. Uma lateral de franjas dá com mosquetão, com uma lateral que é representada pelo lado certo, dá que não tem mosquetão, que tem os 4 lados com franja. Então a gente vai juntar aqui. Vou mostrar pra vocês como juntar. A gente vai começar separando os fios que a gente não vai usar, pra não confundir. Então bota aqui bem organizadinho. Aqui a gente bota pra cá. E qual é a divisão? Aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o último nó. O último nó. Então, tô pegando todos os fios do nó. Metade faz parte dessa lateral e a metade faz parte dessa. Então, assim, você não vai se perder e nem pegar fio do lado que não é. Então, aqui faz parte dessa lateral. E aqui é a parte de quando a gente faz o losango, que tem um detalhezinho, né? Aquela carreira que a gente pula. Então, aqui não tem, a gente deixa assim. Aqui também tem um nó, metade é pra cá e metade é pra cá. E esses aqui são os fios que a gente vai usar. Então, a gente bota pra cá assim, bem organizadinho, que não vai confundir. Deixa assim, ó, que não vai confundir. A gente vai fazer essa junção aqui. Então, vamos começar essa junção. Vou mostrar pra vocês como a gente faz.
Aqui você pode até conferir, mas tem a mesma quantidade de fios de um lado quanto do outro, então a gente vai fazer a junção usando nós quadrados. Então, nó quadrado, 2 fios de um lado, 2 fios do outro. Então, aqui 2 fios. Fica bem separado para vocês não confundirem e pular algum fio, que aí vai ficar torto. Então, faz bem com calma, olhando bem se você não tá esquecendo nenhum fio. E a gente vai começar aqui pelo primeiro nó. E vai ser todo de nó. Então, vou mostrar pra vocês. Os fios de cima eu coloco no centro, pra ser aqueles fios do centro. E os fios de baixo vão ser os fios da lateral. E aí, a gente faz o nó quadrado normal, como a gente já sabe fazer. Por isso que é importante, mesmo que às vezes tenha o desperdício, a sobra, você cortar o fio da medida que eu falei. Porque aqui tem que ter espaço pra juntar. Se o fio estiver muito pequeno, fica difícil. Então, tem que dar a medida certa. Você vai fazer um nó bem apertadinho, direitinho, e joga pra cima. Aí você vai pegar mais 2 fios de um lado. Aqui que eu digo pra conferir, tá vendo, ó? Se eu tivesse distraída, eu pegaria esses 2 fios aqui. Mas esse aqui, que faz parte desse nó de cima, então eu tenho que pegar esses 2. Lembra que quando a gente ia descendo o losango, a gente deixava 2 fios pro lado? Então, cada carreira a gente deixava 2 fios pro lado, 2 fios pro lado. Então, esses são os fios que a gente junta aqui, eles representam cada carreira. Aqui, 2 fios também. E vamos fazer o nó. Do mesmo jeito, os fios de cima eu coloco no meio e os fios de baixo eu coloco na lateral. E a gente faz o nó. Aqui, aqui. Bem justinho. Essa parte é pra fazer com calma, não é tão difícil quanto parece. É até bem simples de fazer, bem gostoso de juntar assim com nó quadrado. Eu acho que é uma das junções do macramê que eu mais gosto de fazer. E aí você volta pra cima. Eu vou continuar aqui fazendo. Vou juntar toda essa lateral, essa parte, e volto pra mostrar a próxima. Por último nó, os 2 últimos fios. E aqui, lembrando a vocês, ó, 2 fios. Esse aqui é o nó quadrado que finaliza o losango que a gente faz, né? Que ele tá do lado contrário. Mas, ó, o último nó, então eu separo metade dele, que são os 2 fios, que representa essa lateral e não essa, pra não confundir. E aqui os 2 últimos fios. Mesmo que essa finalização não seja igual a essa, vai ter 2 fios também. Você juntando certinho, vai ter 2 fios. Se não tiver, refaz. Você pode ter esquecido algum fio, alguma coisa deu errado aí, porque isso aqui é bem exato. Então faz com calma. É melhor, uma dica pra vocês, enquanto eu faço esse nó aqui. É melhor você refazer a parte que tá errada, ou refazer o erro que foi na junção, independente do que você ter que... Aqui quando eu puxo, ó, ele vem aqui, então cuidado pra não puxar muito, tá? Do que você ter que... Depois você olhar pra bolsa, que você teve tanto trabalho pra fazer e não gostar do resultado. Agora, a gente vai fazer a outra parte da junção. Agora a gente vai juntar a outra lateral. A gente não vai fazer o seguinte, ó, a gente não vai juntar assim primeiro, né? No caso não é assim, é assim. Seria assim, pra poder ficar do lado certo, né? Porque o nó que a gente faz do avesso da peça. A gente não vai fazer assim logo, porque senão fica mais difícil de juntar a outra parte. Então a gente vai juntar a outra parte primeiro. Aqui a gente vai voltar a visualizar a bolsa como ela é, pra poder ficar mais fácil de vocês reconhecerem onde é cada junção. Então, a gente volta a dobrar pra ver. Ah, tá. Essa é a lateral, esse é o fundo. Então, eu chego com mais uma lateral. E agora, a bolsa tá formada e eu vou abrir. Abre aqui e abre aqui. Assim. Então, você pensa assim. Juntei essa lateral, essa junção aqui, vocês podem ver o nó tá aqui. Agora eu vou juntar essa. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai juntar essa parte aqui. Finalizei esse lado e esse lado. Uma vez visualizar a bolsa fechada pra poder
ver a próxima junção. Acredito que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem e reproduzirem também. Então a gente fecha aqui e fecha aqui. Esse lado, ó, vou virar pra vocês verem. Já tá pronto, né, que a gente juntou agora, um lado e o outro. Ó que linda. Linda, linda. Maravilhosa. Agora a gente vai juntar esse lado de cá. E aqui a gente vai fazer do avesso, né? A gente poderia pegar aqui e fazer essa junção, só que o nó ficaria pra fora. Então a gente tem que fazer do avesso. Então a gente vira a bolsa do avesso. Vira as partes assim, pra gente visualizar melhor. Pronto. Aqui como já deu pra visualizar, né? A gente vai fazer essa junção e essa, usando da mesma forma os fios que representam cada lado. 2 de cada lado, fazendo um nó quadrado. Então eu vou usar aqui agora esses fios pra juntar, esse lado com esse lado com esse. E eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Então agora a gente vai virar pra mostrar pra vocês que tá tudo certinho. Depois a gente vai voltar pra arrematar esses fechos. Como é que eu faço, gente? Eu não vou tirar ele daqui, não. Ele tá muito fofinho. Tô dormindo, mãe. Ai, que delícia. Aqui. Cheio de rebarba por dentro, mas só pra gente ter noção de que está tomando forma, né? A bolsa está aqui. Agora a gente vai pra parte de arrematar esses fios do lado de dentro que sobraram. Olha como fica bem acabado. A junção fica linda. Então agora a gente vai arrematar os fios de dentro. A gente desvira de novo e a gente vai precisar de alguns instrumentos agora para essa parte. E eu vou precisar tirar o bolota daqui. Agora para essa parte de arrematar nós vamos precisar de tesoura, o desfiador, né? Esse aqui eu não uso nos gatos, tá, gente? Só para vocês ficarem tranquilos. O desfiador e cola de silicone para te dar esse acabamento agora. E vamos começar. Deixa eu só tirar o bolotinha daqui. Né, bolotinha? Ai, que delícia, mãe! Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos trabalhar por partes. Então, escolhe um lado pra você começar, isso é independente. O que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir o fio, deixar assim, uns 2 dedos. 2 dedos é o suficiente, 3, né? Então, você vai começar a cortar os fios pra eles ficarem bem menores, porque agora a gente não precisa desse excesso do fio todo. Então, ali com os 2 dedos, pra gente poder fazer esse acabamento. Então, a gente vai usar aqui, cortando os fios. Agora, a gente vai desfiar esses fios pra poder colar eles. E eles vão ter mais aderência. Então, separa cada um pro seu lado. Agora, tem que ter bastante atenção também pra não danificar a bolsa, tá, gente? Então, tem que ser com bastante cuidado. Gente, o meu negócio tá muito ruim. Aqui a gente vai dar mais uma cortada pra poder ficar menor. Agora a gente vai fazer simplesmente assim, ó. A gente vai levantar pra não colocar nos buracos. Porque senão pode ser que você cole um lado com o outro. E aí você coloca. Aperta. Arruma. E vai colar. E você vai fazer isso por todos. Colocando bastante cola. Aqui, ó. Aqui tá colado, aqui não tá. Ó, aqui já tá colado. E vai pegando de partes. E colocando. Aqui, cola e devolve. Aperta bem. Até dá pra passar assim a escova, que aí ele vai ficando bem ajustado. A gente vai fazer isso por todo a junção, um lado, o outro. E eu volto a mostrar pra vocês e depois eu vou fazer todas as voltas e volto pra mostrar pra vocês. Porque é tudo igual em todos os lados. É só fazer esse trabalho pra deixar um acabamento ok, bem seguro. Última parte pros arremates, eu gosto de juntar essa parte aqui de cima. Então eu só passo um fio
cruzando de um lado pro outro e depois dou um nó pra amarrar e arremato ele também desfiando e prendendo com cola, só pra ficar mais juntinho, o acabamento fica melhor. Então é só repetir o processo como eu tô mostrando aí no vídeo e arrematar. Agora, pra parte do forro, eu simplesmente passo cola na parte que eu vou forrar. Eu não forro ela toda. Eu não gosto do aspecto de forrado ali na parte que vai ficar como se fosse a alça, né? Então eu só colo essa parte, venho com o tecido. Esse tecido que eu tô usando é tricoline. E na hora mesmo que eu coloco, eu vou dando um arremate. Faço de um lado e também faço a mesma coisa do outro lado. Pode fazer com costura, é porque eu tenho pouquíssima habilidade de costura. Fica assim, fica bem arrematado. E agora só falta a parte da alça. Para a alça, nós vamos prender 2 fios com 250 centímetros num mosquetão e fazer simplesmente nós quadrados normais até chegar no tamanho que você quiser. O meu ficou com 25 centímetros aproximadamente. E para finalizar, nós vamos prender o outro mosquetão fazendo um nó escondido, assim como eu estou mostrando no vídeo. Esse foi o tutorial da Bag Sticks, espero muito que vocês tenham gostado, que consigam fazer. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui se você gostou. Também deixem sugestões de próximos tutoriais aqui embaixo, espero vocês no próximo vídeo, beijos e até lá!